Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre, na verdade, o diário de gravidez. Seria isso? Seria isso, né? Contando um pouquinho sobre os 3 primeiros meses, como que foi esses 3 primeiros meses. Eu já coloquei um vídeo aí no canal contando sobre as primeiras consultas, né? Como que foi. Só que eu não falei os sintomas, o que eu tava sentindo, nada, né? Então, eu vou contar um pouquinho pra vocês. Eu anoto nesse caderninho aqui, que eu comprei no Hakuen mesmo. Aqui eu escrevi, né, que tem aqui, escrevi em japonês e em português. Aqui. Aí eu anoto. Faço alguns rabiscos aqui, né, vou anotando aqui, ó. Cheio de anotações. Então, vamos lá. Tudo começou, né, que eu acho que eu já contei em outro vídeo aí também, que já tá no canal, como que eu descobri a minha gravidez, que foi, né, que a Ju sonhou com gravidez, e a Ju é minha amiga do Brasil, tá, gente? E depois a minha madrinha também sonhou, que era eu, que eu estava grávida. Só que até então minha menstruação tava tudo normal, tava, né? Tava sentindo nada. Aí, passado alguns dias, né, eu tive um sonho e fiquei com isso na cabeça. Eu tava bem inchada. Aí, com 2 dias de atraso, aí minha menstruação atrasou. Com 2 dias de atraso, eu fiz um teste. E deu positivo, né, gente? Dia 17 de março, eu descobri que tava grávida. Tava só com 2 dias de atraso. A única coisa que eu tava sentindo era algumas cólicazinhas. Nesse período aqui que eu descobri a minha gravidez, a gente tava trabalhando 3x3, que foi o período de queda de produção. Então, assim, pra mim foi um pouco mais fácil passar esse primeiro trimestre, porque como a gente tava trabalhando 3x3 e TADE, ou seja, a gente não tava trabalhando 12 horas, a gente tava trabalhando apenas 8 horas. Tava saindo TADE. Então pra mim foi um pouco mais fácil. Porque aí depois... Gente, eu vou ir lendo aqui, porque eu não lembro muita coisa não. A primeira vontade que eu tive foi o primeiro desejo, né? Eu já tava de 5 semanas, que foi dia 24. Quando eu descobri minha gravidez, teoricamente eu tava de 4 semanas, né? Que o meu primeiro desejo foi de comer macarrão com brócolis. Eu lembro desse macarrão faz de muito tempo, de quando a minha mãe trabalhava de final de semana e eu ia junto com ela fazer faxina na casa de uma mulher lá, né, num bairro lá na minha cidade. E a minha mãe chegou a fazer esse macarrão branco com brócolis e frango. Gente, aquilo no serviço era uma... Eu saí, nessa época, nesse dia eu tinha entrado, acho que às 5 horas da tarde, ia sair 1 hora da manhã. E eu cheguei em casa e fui fazer esse macarrão, porque eu tava com muita vontade de comer esse macarrão. Então esse foi o primeiro desejo que eu tive. Até então ainda tava normal. Depois eu comecei... Quer ver? A sentir sono já com 6 semanas. Foi assim, quando eu dormi muito absurdamente. Eu dormi assim, eu passava... Era 3 dias de folga, então eu passava os 3 dias de folga, assim, dormindo no chão da sala. Se deixasse, eu não ia nem pra cama. Era muito sono, um sono incontrolável. Eu sempre gostei de dormir, sabe? Sempre fui boa de cama, assim, sempre demorei pra acordar. Mas tava uma coisa, assim, que eu não controlava. E... eu também já tava sentindo um pouco de azia. Mas, assim, nada... Sabe aquela coisa, assim, que você começa a comer e parece que fica estufado, estômago... Essas coisas, assim. Aí, com 8 semanas e 3 dias... foi quando eu vomitei pela primeira vez.
E foi assim, já no primeiro dia já foi, eu lembro direitinho. Eu ficava só tendo ânsia, aí com 8 semanas foi quando eu falei, meu Deus, né? Só foi assim, ver, tá tudo certo, que eu comecei a passar mal. E, curiosamente, eu passava mal, assim, de vomitar mesmo, era toda folga. Toda vez que eu tava em casa, era pra ir trabalhar, sabe? Assim, não que eu tinha muita azia no serviço também. Muito sono. Teve um dia que ainda bem que o meu líder, o Massa, na época, né? Ele sabia, então ele falava assim, Tchelle, vai com calma, não sei o que. Gente, eu tinha um sono no serviço, que teve um dia que eu encostei no meio do forno, que eu trabalhava nos fornos, né, lá. Eu encostei no meio do forno, eu acho que se deixasse eu ficava ali dormindo horas e horas. Eu não tava aguentando comigo de tanto sono que eu tava sentindo. E é em pé, né, o serviço. Então não tinha como. Trabalhando em pé, não tinha como fazer nada, né? Aí eu comecei a passar mal. E com 9 semanas, a gente começou a fazer nossa mudança. Por que que eu me mudei de apartamento? Porque o apartamento que a gente morava, eu morava no 4º andar. Não tinha elevador, só tinha escada. O apartamento era antigo, ar-condicionado antigo. Era 2 cômodos de tatame, e tatame, quem conhece sabe que cheira forte. Eu acho horrível, eu não gosto de tatame. Era assim, um apartamento grande, porém antigo, sabe? A porta do quarto, a porta que dividia com a sala, a porta que ia pra lavanderia, pra área ali, do meu quarto, pra área, era papel, gente. Era uma porta de papel. As janelas do quarto tinha papel. Então, assim, muito ruim. Eu não gostava, sabe? A gente foi na empreiteira, contou que eu tava grávida, não sei o que, não sei o que. E perguntou se tinha algum outro apartamento, que fosse primeiro ou segundo andar. Aí ele mostrou, acho que mostrou um apartamento, só que sem condições, que era um quarto só. Ele ainda tinha falado assim, ah, mas deixa a criança dormir. Se eu colocasse um berço no quarto, a gente não andava. E outra também que eu tenho que levar em consideração, que o Yuji, que o serviço é Nicotá, ia com criança no mesmo quarto. Eu precisava de um outro cômodo, um outro quarto, porque durante o dia não tem jeito, gente. O Yuji trabalhando no Nicotá, precisa dormir de dia, não tem jeito. Aí a gente veio pra esse apartamento aqui. O apartamento é um pouco apertado, mas ele tem os 2 quartos. Tem a varanda, o apartamento é novo. Então assim, tá bom. Aí a gente começou a fazer essa mudança com 9 semanas. Aí, o que acontecia? Com 10 semanas, eu já não fui trabalhar. É dia 23. Por quê? Ó, é só começar a gravar aqui. Oxi, ó, minha faixa caindo aqui. É só começar a gravar que começa a dar sono, gente. Não sei de onde que vem tudo isso. Só que o que tava acontecendo comigo durante esse tempo aí, né? Esse começo de gravidez. Lá no meu serviço é muita escada mesmo. Não conta tipo um andar, segundo andar, terceiro andar, conta 1, 1,5, 2, 2,5, entendeu? E eu trabalhava no 4º andar. Então você pensa, subir 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. É como se fosse 8 andares. Aí subia, trocava de roupa. Tinha que descer no 3º andar pra fazer a ginástica. Aí acabava a ginástica, subia de novo pro 4º andar e ia começar a trabalhar. Na hora do almoço, a gente tinha que descer lá no 1º andar de novo, pra poder ir no Shokudo, que é no refeitório, né? Aí depois tinha que subir de novo até lá no 4º andar, isso em 45 minutos.
E na hora do QK, que é o intervalo, que era um intervalo de 25 minutos, se eu quisesse comer, eu teria que descer até o segundo andar. Isso tudo de escada, gente. A fábrica não liberou pra eu usar o elevador. Enfim, né, eu fazia tudo isso devagar, né, e fazia. Só que aí eu comecei a sentir algumas dores, ó, tipo umas cólicas, tipo umas cólicazinhas, sabe, bem embaixo, assim, no pé da barriga. E eu fiquei preocupada. Aí eu já não fui trabalhar um dia, porque no outro dia eu já ia ter médico. Aí expliquei tudo, aí o médico falou que deveria ser devido ao esforço, que era pra ir de leve. E o meu serviço não é que era muito pesado. Tinha algum tipo de serviço, um tipo de determinada peça, que era um pouco mais pesada. Às vezes eu tinha que ficar abaixando pra encaixar o negócio, abaixando, levantando. Então isso me exigia um pouco, só que tinha gente que me ajudava, então essa parte eu já não tava fazendo. Então pra mim tava tranquilo. Até porque também, na época, a produção tava bem baixa, então o pessoal me ajudava bastante, né? Aí com 11 semanas, eu passando mal, né? Daquele jeito, né? Nas folgas. Acho que foi a primeira vez que eu fui vomitar, que eu fiz até xixi na roupa. Gente do céu! Que vergonha. Eu falei pra minha mãe, eu falei, meu Deus, eu vomitando, você não sabe se você segura o xixi ou se você vomita. Não tinha jeito, aí vai, né, foi. Na consulta de 12 semanas, eu já levei uma baita de uma bronca do médico, gente. Sim, levei. Por quê? O que aconteceu? Antes de eu engravidar, eu fazia aquela dieta low carb. Inclusive, eu já tinha até conversado com a minha prima e ela já tinha me falado pra eu tomar cuidado quando eu voltasse a comer arroz, porque dizem que quando volta a comer o arroz, a pessoa incha muito rápido. E foi o que aconteceu comigo. Eu tava com 66 quilos. E quando eu fui na consulta de 12 semanas, gente do céu, já tinha engordado 5 quilos. 5 quilos. E foi quando eu engravidei que eu sentia, tipo, sabe como você sente uma fraqueza, uma moleza? Eu sentia que eu precisava de comer alguma coisa que me sustentasse. Aí eu voltei a comer um pouco de arroz. Gente do céu. Eu falei, meu Deus, o médico me comeu os 2 rins, né? Porque ele falou que era pra engordar 1 quilo só por mês. Aí a bonitona já foi lá e engordou logo 5, né? Aí, mas o bebê tá bem, tava normal. Então é isso, gente. O médico falava que o bebê tá bem. Que ele tá... nessa consulta de 12 semanas, que é o que fechava aí o primeiro trimestre, ele tava com 44,5 milímetros. E nesse dia o coração dele tava batendo a 158 BPMs. Nesse dia, se ele já tivesse virado ao contrário, daria pra ver, porque tava de perninha aberta, porém tava pro lado, né, oposto, não deu pra ver nessa consulta. Mas assim, a toda consulta o neném tava mexendo bastante, o médico elogiando, só a mamãe que levou um creu gostoso, porque engordou bastante. Gente, então foi isso. E o neném também ganhou o primeiro presentinho, né? De um casal de amigo nosso. Que foi um macacão de ursinho. Primeiro presentinho que ele ganhou. Então é isso, gente. O primeiro trimestre meu de gravidez. É isso, assim, não teve muita coisa, assim. Eu não passei absurdamente mal. Só que eu não conseguia comer muito, sabe? Mas em compensação, hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu acho que se deixar eu como até a casa. Então é isso, gente.
Logo eu vou postar outro vídeo já falando do próximos 3 meses. Ou eu gravo de uma... eu vou gravar tudo de 3 em 3 meses, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!